Fala aí, pessoal. Hoje eu tô aqui para mais um vídeo do meu canal, segundo vídeo, né, do meu canal, que é para aproximar as pessoas mais de Deus. E hoje eu trouxe uma mensagem bem legal, né? Uma mensagem que, tipo assim, mostra um pouco mais do porquê que a gente lê a Bíblia e o porquê que ler a Bíblia é tão importante para nós para nós que quisermos seguir a Cristo, né? Que é muito importante porque a Bíblia ela é como uma arma, ela te ajuda a se defender. Você vai entender melhor, vou explicar aqui um pouquinho aqui, com base bíblica, né? Bem aqui no Evangelho de Mateus 4:4. Versículo 4 aqui está dizendo: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui nesse versículo, vou dar uma explicada aqui para você que está assistindo. Nesse versículo está falando uma passagem que Jesus ele foi conduzido até o deserto e lá ele jejuou por 40 dias e 40 noites. E aí o que aconteceu? Quando Jesus estava sentindo fome, o inimigo ele tentou tentar Jesus. Ele levou pedras para Jesus e falou: Se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães para saciar a tua fome. Só que, meio que se Jesus fizesse aquilo, ele estaria meio que não confiando no Pai, não acreditando que o Pai iria supri-lo. Então, ele estaria usando o poder dele para transformar aquilo. É, Aí, o que aconteceu foi que o inimigo tentou ele, né? Tentou ele a meio que transformar as pedras em pães. Tem outras explicações melhores aqui no YouTube que mostram, né? Mas é isso que eu tô querendo repassar, que o inimigo estava tentando ele. Estava tentando ele a transformar aquelas pedras em pães para ele comer. Só que percebe que Jesus falou assim, ó, está escrito. Quando ele falou está escrito, ele está fazendo referência ao fato de que na Bíblia está escrito que nem só de pão viverá o homem. Ele usou uma passagem bíblica, um versículo bíblico, para se defender daquela tentação. Quando Jesus estava no deserto, ele falou está escrito para fazer referência à Bíblia, de uma coisa que estava na Bíblia, um ensinamento bíblico, que não é só de pão que viverá o homem, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus. Então, aqui Jesus já começou a usar a palavra, ele usou a palavra como arma de defesa, para se defender daquela tentação. Então, aqui a gente já pega que a gente pode usar a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, como defesa, para se defender das tentações, para se defender das obras do inimigo. Porque na Bíblia traz vários ensinamentos. E quando a gente lê, a gente está alimentando o nosso espírito, a gente está alimentando o nosso espírito para ele ficar forte. Por exemplo, se você não come, você fica fraco. A mesma coisa, se o seu espírito não tem alimento, ele enfraquece espiritualmente. Então, é muito importante que todo dia a gente esteja meditando, aprendendo na palavra do Senhor, meditando nas suas escrituras. E é muito importante também porque quanto a gente mais absorve conhecimento da Bíblia, a gente já fica mais protegido contra as tentações. Por exemplo, aqui, você tá na rua e um colega seu fala que não é errado fazer isso, não é errado fazer aquilo, só que a Bíblia vai justamente contra isso. Talvez, se você não soubesse desse ensinamento bíblico, você iria pelo caminho que esse colega estava oferecendo. Mas como você agora tem o conhecimento da Bíblia, você sabe que isso é errado e não vai por esse caminho. A Bíblia, ela é como se fosse, como pode dizer, uma bússola, um mapa. Ela te ajuda a você entender o que você está passando, onde você está, o que Deus está fazendo. Te ajuda a entender o agir de Deus através de várias parábolas, através de várias histórias contadas na Bíblia. Então, aqui a gente absorve conhecimento, a gente usa esse conhecimento, essa palavra, como arma para se defender. E bem aqui, em outro versículo aqui, ó, em Romanos, deixa eu ver aqui, Romanos 13, 12. Romanos capítulo 13, versículo 12. Está escrito: A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Aqui fala, rejeitemos
pois, as obras das trevas. Devemos rejeitar tudo que é ruim, tudo que é das trevas. Todo o caminho que vai contra a Bíblia, contra os ensinamentos do Senhor, contra o próprio Deus. E aqui também fala, no versículo 12, fala assim: e vistamo-nos das armas da luz. O que é essas armas da luz? Aqui pode ser as armaduras, né? Porque tem a armadura espiritual, né? Que é a palavra e outras coisas. Talvez mais no futuro eu faça um vídeo sobre isso, explicando um pouco sobre a armadura do cristão. Tem outros vídeos aqui no YouTube também. Mas o que eu tô querendo dizer é aqui, ó, armas da luz. A Bíblia, ela é uma arma da luz. Ela é uma arma que Deus deixou pra gente poder usar. Pra poder fugir das tentações, porque aqui ensina como que a gente vai fugir. Lá no Egito, quando José foi tentado pela mulher de Potifar, ele fugiu, ele correu. Então aqui a Bíblia já deixou pra gente um exemplo. Quando José, ele correu daquela mulher, ele fugiu. Aqui já mostra que ele fugiu e está escrito na Bíblia. Então, se a gente ler isso aqui, a gente vai ver. Pronto, a gente tem que fugir da tentação. A Bíblia já nos dá discernimento. E essa aqui é a nossa arma que a gente tem para usar. Por isso que Jesus no deserto falou: está escrito nas Escrituras, está escrito na palavra de Deus, que nem só de pão viverá o homem, quando ele foi tentado pelo inimigo. Então, se você está passando por uma luta, você está passando por uma dificuldade, leia a Bíblia, procure entender as Escrituras. Tem muitas pessoas que infelizmente leem, mas não conseguem entender. É um pouco ruim, talvez eu faça no futuro algumas dicas e tal, mas esse é o básico, você tem que ler a Bíblia. Todo dia tente meditar, tire 10, 15, 20 minutos da sua rotina, acorde mais cedo ou durma mais tarde, mas procure sempre ter esse tempo de meditação na palavra do Senhor, porque é nesse momento que você está meditando que o seu espírito está recebendo o alimento. E se você deixar o seu espírito se enfraquecer, se você não alimentar seu espírito com a palavra do Senhor, vai ficar mais fácil de você cair nas tentações. Assim, pensa aqui comigo. Quem está mais fácil de vencer? Uma pessoa que conhece mais sobre a Bíblia, que pratica os ensinamentos, que medita e sabe da verdade do Senhor, ou uma pessoa que não tem o conhecimento da Bíblia, que não passa esse tempo de meditação? Lógico que aquela pessoa que passou mais tempo ali com o Senhor, porque a Bíblia você lê e Deus está com você, Deus está ali te ajudando a entender, movendo em você o agir do Espírito Santo, né? Movendo em você a palavra para que você consiga entender e absorver aquela palavra. Então, use esse conhecimento como defesa. Não passe tempo da sua vida só rolando vídeos no Instagram, só rolando vídeos no YouTube, mas passe um tempo também lendo a Bíblia. Não precisa ser muito, porque tem pessoas que tentam passar muito tempo com o Senhor e não conseguem. Mas se todo dia você passar um pouquinho, isso vai virar um hábito diário que você vai praticar todo dia. Então, faça assim, ó. Durante uma semana, coloque meio que uma disciplina para que todo dia, em um certo horário, você leia a Bíblia, sem falta. Nesse horário, todo dia, leia a Bíblia. E antes de você orar também, peça para o Espírito Santo te dar discernimento, trazer em você o discernimento. Não precisa ser uma oração assim longa. Fala assim: Espírito Santo, eu peço que o Senhor me ajude a entender as Escrituras Sagradas e ministre no meu coração o que eu tenho que aprender. Pronto. Você só precisa pedir ajuda para conseguir entender a palavra do Senhor, peça ajuda ao Espírito Santo, mas procure, né? Procure a palavra, procure ter esse tempo de meditação, procure aprender. E você vai estar alimentando seu espírito, futuramente vai estar mais forte contra as tentações, e é por isso que a palavra está aqui, para nos auxiliar, para nos dar discernimento do caminho que nós devemos seguir, e ela está aqui para nos auxiliar no entendimento, no caminho, nos aproximar de Deus. Porque, por exemplo, aqui, se você conhece direito um animal, se ele é perigoso, se ele não é perigoso, vamos aqui de exemplo um burro, uma mula.
Se ele não é tão perigoso, se você sabe que ele não é tão perigoso, você se aproxima. Mas se você não tem o conhecimento de algum animal, lógico que você não vai chegar se aproximando, né? Porque você pode correr um risco. Então, o conhecimento da Bíblia faz com que a gente se aproxime de Deus. Faz com que a gente se aproxime do Criador, do autor da Bíblia. Não foi Deus lá no céu que escreveu a Bíblia, mas Deus usou homens dessa terra ele usou homens dessa terra aqui, para escrever a Bíblia e deixar todo esse ensinamento para a gente, todo esse discernimento para a gente que quer seguir a Cristo. Então, utilize a palavra, tenha um tempo para ler, procure entender, peça a ajuda do Espírito Santo de Deus para que você consiga meio que absorver os conhecimentos, meio que absorver o que a palavra quer passar para você. E com o tempo, se você tiver todo dia lendo um capítulo, 2 capítulos e procurando meditar, procurando aprender, pode pesquisar aí na internet também explicações. O importante é você conseguir coletar o conhecimento. Isso vai virar um hábito que todo dia você vai estar fazendo aquilo. E aí você já vai estar acostumado a fazer, por exemplo, a leitura de 2 capítulos. Aí quando você vê que já está fazendo aquilo muito fácil, você começa a ler 3, começa a ler 4, começa a avançar. Mas como eu disse, não precisa ser muito de uma vez. Mas se você for de pouquinho e pouquinho, lendo de pouquinho todo dia, procurando aprender o que você leu, e não somente ler, porque é mais importante você aprender e não somente ler. Se você aprender o que está escrito, você tem mais. Você eleva o seu nível de espírito maior, entendeu? Você consegue ter um desenvolvimento melhor. Então, faça isso, leia a Bíblia todo dia, no momento, que é muito importante. E isso vai virar hábito, vai ficar fácil para você daqui a um tempo. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, foi bem básico mesmo, só mostrando o porquê que a gente deve ler a Bíblia todo dia, só mostrando algumas coisas que a Bíblia serve, né? Que ela nos auxilia muito na nossa caminhada, muito mesmo. E foi esse, pessoal, o meu segundo vídeo do meu canal. Espero ter explicado bem para vocês. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau, pessoal!